De uma potência imparável da WWE a um fim desolador, a história de Umaga é uma história de triunfo, turbulência e tragédia. O que realmente aconteceu com o Samoan Bulldozer no capítulo final de sua vida? Junte-se a nós enquanto exploramos os incríveis altos e baixos devastadores da jornada inesquecível de Umaga. Vamos falar sobre Edward Smith Fatu, uma verdadeira potência no ringue que você talvez conheça melhor como Umaga. Nascido em 28 de março de 1973 na Samoa Americana, Umaga cresceu cercado pela grandeza da luta livre, fazendo parte da lendária família de lutadores Anoa'i. A luta livre estava em seu sangue, enraizada nele desde a infância. As reuniões familiares geralmente incluíam sessões improvisadas de luta livre, nas quais os meninos eram ensinados pelos mais velhos, Afa e Sika. A dinastia Anoa'i inclui figuras icônicas como The Wild Samoans, Rikishi, Roman Reigns, The Usos e Solo Sikoa, que contribuíram para moldar a luta livre moderna. Ao crescer em um ambiente como esse, o futuro de Umaga na luta livre parecia inevitável, e sua conexão familiar foi fundamental para que ele começasse. Os tios de Umaga, Afa e Sika, foram cruciais para o início de sua carreira na luta livre. Em 1995, Umaga e seu primo Matt Anoa'i treinaram no Wild Samoan Pro Wrestling Training Center, aprendendo todos os truques da profissão. Eles estrearam na promoção World Extreme Wrestling de AFA e logo ficaram conhecidos como The Island Boys ou The Samoan Gangstas. Eles até se aventuraram na Frontier Martial Arts Wrestling do Japão, onde conquistaram o campeonato de equipes de hardcore da FMW, W e W. Mas o tempo que passaram no Japão foi mais do que apenas títulos. Envolveu crescimento, evolução e novos desafios. A luta livre no Japão expôs Fatu a um estilo diferente, que enfatizava a fisicalidade e a resistência, fazendo com que ele saísse de sua zona de conforto. Uma das rivalidades mais memoráveis que Fatu teve durante seu tempo no Japão foi com Giant Bernard, que os fãs da WWE talvez conheçam melhor como A-Train ou Lord Tensai. Suas lutas eram brutais, repletas de manobras contundentes que mostravam a capacidade de adaptação de Fatu. As batalhas não se tratavam apenas de habilidade atlética, mas também de pura força de vontade, provando aos fãs e a si mesmo que ele podia conviver com os melhores do Japão. Sua parceria com Taiokia foi outro grande destaque, pois eles formaram uma formidável equipe de tag que venceu o AJPW Unified World Tag Team Championship. Sua sinergia no ringue era incrível, misturando a proeza técnica de Kia com a força bruta de Fatu. O estilo japonês de luta livre ajudou Fatu a se tornar mais versátil, desenvolvendo resistência e habilidades físicas de contar histórias que mais tarde definiram sua persona na WWE como Umaga. Depois de ganharem muita experiência e dominarem sua arte no cenário independente, Fatu e Matt assinaram contratos de desenvolvimento com a WWE em 2001. Começaram com a Heartland Wrestling Association como The Island Boys, onde Fatu, sob o nome de Ring ECMO, rapidamente fez seu nome. Suas várias vitórias em títulos, incluindo o HW, a Tag Team Championship e o MCW Southern Tag Team Championship, os estabeleceram como uma das melhores equipes de tag no sistema de desenvolvimento da WWE. Esse sucesso consistente chamou a atenção dos oficiais da WWE, abrindo caminho para sua estreia na lista principal. Durante seu tempo no circuito de desenvolvimento, Fatu era conhecido por sua ética de trabalho e dedicação. Os treinadores da OVW sempre lembravam que ele passava horas após o treino trabalhando em movimentos e experimentando seu estilo no ringue. Ele estava determinado a deixar sua marca não apenas como especialista em equipes de combate, mas como um artista completo. Jim Cornette, que trabalhou de perto com Fatu na OVW, lembrava-se dele como um dos caras mais dedicados de lá. Ele não estava satisfeito em apenas passar, ele queria ser o melhor. Em 2002, Fatu foi rebatizado como Jamal, enquanto Matt se tornou Rosie, e juntos estrearam no Raw como 3-Minute Warning. Sua função? Eles eram os executores de Eric Bischoff, enviados para causar o caos
sempre que Bischoff considerasse necessário. Eles deixaram sua marca, atacando locutores e lendas do ringue e até mesmo interrompendo uma história polêmica envolvendo duas mulheres no Raw, acrescentando o valor de choque e imprevisibilidade que os fãs adoravam. Seu gimmick de dar avisos de 3 minutos aumentou a imprevisibilidade e fez com que cada um de seus segmentos fosse o destaque do Raw. A imprevisibilidade que elas trouxeram manteve os espectadores sintonizados toda semana, imaginando quem seriam os próximos alvos. A camaradagem do 3-Minute Warning nos bastidores espelhava a química na tela, refletindo o vínculo estreito entre eles e acrescentando autenticidade às suas apresentações. E não vamos nos esquecer de sua rixa com Billy e Chuck. O 3-Minute Warning atrapalhou a cerimônia de compromisso deles, dando início a uma grande história, e depois derrotou Billy e Chuck no Unforgiven. Isso é que é caos. Eles até fizeram com que o antigo empresário de Rico, Billy e Chuck, pulasse do barco para gerenciá-los por um tempo. Isso acrescentou uma reviravolta divertida que tornou a parceria deles ainda mais dinâmica. E quem poderia esquecer a partida de mesas eliminatórias no Survivor Series? Embora eles tenham perdido para os Dudley Boyz e Jeff Hardy, foi uma aventura alucinante que manteve o público de pé. Os combates envolvendo o 3-Minute Warning eram muitas vezes repletos de uma mistura de humor, caos e fisicalidade, acrescentando o tempero necessário à programação da WWE. Infelizmente, o 3-Minute Warning não durou muito tempo, apenas menos de um ano, na verdade. Fatu foi dispensado em junho de 2003, supostamente após alguns problemas envolvendo uma briga de bar. Mas isso não foi o fim para ele. Na verdade, pode-se dizer que foi apenas o começo de seu próximo capítulo. Após a pausa da WWE, Fatu usou o tempo para refletir, se reagrupar e voltar mais forte. Na verdade, isso estava apenas preparando o terreno para o Maga emergir como uma força a ser reconhecida na competição de solteiros. Esse capítulo inicial da carreira de Fatu consistia em aprimorar suas habilidades, experimentar o cenário internacional e assumir os holofotes da WWE. Ele estava evoluindo, se adaptando e aprendendo com cada experiência. E tudo isso levou à criação de Umaga, um personagem que deixaria uma marca duradoura na WWE, uma marca que ninguém poderia esquecer. O que tornou a ascensão de Umaga tão especial foi a resiliência que Fatu demonstrou após cada contratempo, provando que ele foi feito para a grandeza e que não deixaria que nada o impedisse. Depois de ser dispensado da WWE em 2003, Edward Fatu levou seus talentos para o Japão e entrou para a All Japan Pro Wrestling como Jamal. Esse foi um grande ponto de virada em sua carreira. Conquistas incríveis e lutas memoráveis marcaram a passagem de Fatu pela AJPW de 2003 a 2005. Ele começou se juntando à equipe de Taka Michinoku, Roughly Obsess and Destroy, ROD. Isso o colocou no ringue com alguns dos maiores talentos e lhe deu o palco perfeito para mostrar o que valia. Um grande destaque foi sua parceria com Tai Okeia. Juntos, eles dominaram o cenário de tag team e se tornaram uma força imparável. Eles até conquistaram o AJPW Unified World Tag Team Championship e venceram a World's Strongest Tag Team League de 2004. E tem mais. Fatu e Kea tiveram alguns combates memoráveis, como a batalha contra Giant Bernard e Taru, que terminou em uma desqualificação dupla. No final de 2005, Fatu decidiu que era hora de voltar à WWE, dessa vez como o formidável Umaga. Mas você pode apostar que seu tempo no Japão lhe deu muita experiência e ajudou a aprimorar suas habilidades para esse novo papel. O período de Fatu no Japão serviu para que ele ultrapassasse seus limites, ganhasse exposição internacional e aprimorasse suas habilidades no ringue. Ele se tornou uma estrela internacional e trouxe essa experiência de volta à WWE, onde continuou a impressionar os fãs como o imparável Umaga. Quando retornou à WWE, em abril de 2006, ele não apenas apareceu, ele voltou como Umaga, um guerreiro samoano selvagem. E deixe-me dizer, ele estava falando sério. O burburinho que antecedeu sua reestreia foi elétrico. Os teasers promocionais da WWE
sugeriam o retorno de uma força temível, o que fez com que os fãs especulassem muito. Seria outro rosto conhecido, ou talvez alguém totalmente novo? A expectativa era palpável. E quando o Maga finalmente fez seu retorno explosivo, a multidão explodiu. Ele foi apresentado por Armando Alejandro Estrada, um empresário que o apresentou como um monstro imparável. E desde o momento em que entrou na arena, ficou claro que se tratava de uma nova versão de Fatu, uma versão ainda mais perigosa. A reação nos bastidores foi igualmente significativa. Os lutadores que já haviam trabalhado com Fatu não conseguiam acreditar na transformação. Seus colegas ficaram maravilhados com a forma como ele encarnou totalmente o personagem de Umaga, combinando seu poder bruto com a energia intensa e primordial que o papel exigia. Até mesmo lutadores veteranos, como The Undertaker e Shawn Michaels, ficaram impressionados com o comprometimento que Fatu demonstrou em sua preparação e desempenho. Ele treinou rigorosamente, passando horas aperfeiçoando os movimentos e a personalidade que dariam vida ao Maga de uma forma que ninguém mais conseguiria. O universo da WWE acreditou imediatamente na propaganda. Os fãs ficaram fascinados e aterrorizados com essa misteriosa potência samoana, que não falava, mas deixava suas ações falarem por si só. A natureza imprevisível de Umaga e sua força bruta fizeram dele um dos lutadores mais comentados da WWE na época. Ele passou por todo o plantel, permanecendo invicto até 2006. Sério, esse cara era imparável. Nos bastidores, o Maga tinha um forte relacionamento com muitos de seus colegas. Ele era conhecido não apenas por sua presença intimidadora no ringue, mas também por sua personalidade calorosa nos bastidores. Lutadores como John Cena e Triple H sempre elogiaram o profissionalismo e a dedicação de Umaga ao ofício. Cena mencionou certa vez em uma entrevista: Ed era um daqueles caras que sempre colocava o negócio em primeiro lugar. Ele era feroz no ringue, mas um dos caras mais legais fora dele. Ele faria qualquer coisa para ajudar você a ficar bem lá fora. O Maga também era amigo íntimo de Batista. Os dois viajavam juntos com frequência durante as turnês da WWE, e Batista contou o quanto eles se divertiam na estrada. Ed tinha essa capacidade de fazer todo mundo rir, mesmo depois das lutas mais difíceis. Ele mantinha o clima leve, mas também era incrivelmente solidário se você estivesse lutando com alguma coisa, disse Batista. Histórias como essas pintaram a imagem de um homem que era mais do que apenas um artista. Ele era um colega de equipe, um amigo e alguém que tornava um trabalho difícil um pouco mais fácil para aqueles que o cercavam. A camaradagem também se estendia além das estrelas estabelecidas. Os lutadores mais jovens frequentemente recorriam a Fatu para pedir conselhos. Ele os ajudava com seu trabalho no ringue e dava dicas de como se comportar nos bastidores. Sua generosidade e disposição para ajudar a próxima geração de talentos não passavam despercebidas. Cody Rhodes disse certa vez: o Maga era alguém a quem você podia recorrer para pedir conselhos, e ele nunca o rejeitava. Ele tinha uma personalidade maior do que a vida, mas estava sempre acessível, sempre disposto a ajudar. Esses relacionamentos solidificativo. O Maga enfrentou alguns dos maiores nomes da WWE. Estou falando de John Cena, Triple H, Ric Flair e Shawn Michaels. Vamos mergulhar em algumas de suas lutas mais icônicas para realmente apreciar seu impacto. Uma das lutas mais inesquecíveis de Umaga foi contra John Cena no Royal Rumble de 2007, em uma luta Last Man Standing. Essa não foi uma luta qualquer, foi um confronto brutal repleto de intensidade bruta do início ao fim. Desde o gongo, o Maga dominou com seu poder esmagador, usando seu Samoan Drop característico e estrondosos body splashes para desgastar Cena. Houve um momento de cair o queixo quando o Maga bateu na mesa do locutor e ainda assim conseguiu se levantar, mostrando sua resistência. Cena, sempre resiliente, conseguiu encontrar uma brecha, usando as cordas do ringue para sufocar o Maga até que ele fosse derrubado para a contagem de 10. A luta foi uma prova da ferocidade de Umaga, que, mesmo derrotado, levou Cena ao seu limite absoluto, proporcionando aos fãs uma luta que continua sendo um clássico até hoje. Algumas semanas depois, em 19 de fevereiro de 2007, Umaga conquistou seu primeiro título da WWE, ao derrotar Jeff Hardy pelo campeonato intercontinental. Nada mal para um cara que acabou de entrar em cena, certo? Ele ficou com o ouro até abril,
quando Santino Marella conseguiu uma vitória surpreendente. Mas se você achava que o Maga estava acabado, pense novamente. Ele voltou e arrebatou o título novamente em julho, mantendo-o até agosto, quando Jeff Hardy o recuperou. Foi uma batalha de ida e volta que manteve os fãs na ponta de seus assentos. Foi aqui que as coisas ficaram um pouco controversas. Lembra-se do escândalo da Signature Pharmacy em 2007? O Maga estava entre os nomes implicados na obtenção de substâncias que melhoram o desempenho de uma fonte online, o que violou a política de bem-estar da WWE. O resultado? Uma suspensão de 30 dias por sua primeira violação. A política de bem-estar da WWE, que foi introduzida em 2006, foi um passo significativo para melhorar a saúde e a segurança dos artistas. Ela foi criada para tratar do abuso de substâncias, monitorar a saúde física e incentivar um ambiente de trabalho livre de drogas. Essa política afetou vários lutadores, pois exigia conformidade por meio de testes regulares de drogas que melhoram o desempenho e outras substâncias. A postura da WWE em relação a essas questões era dura, e a política era uma resposta direta a tragédias passadas que haviam afetado a comunidade de lutadores, ressaltando a importância da saúde e do bem-estar em uma profissão de alto risco. O envolvimento de Umaga no escândalo levou a um grande escrutínio, e ele recebeu uma suspensão inicial de 30 dias. Outra luta de destaque na carreira de Umaga foi contra CM Punk no Extreme Rules, uma Samoan Strap Match. Essa luta destacou a força brutal de Umaga, que usou a cinta para controlar e punir Punk, arrastando-o pelo ringue e desferindo golpes pesados. A ação de ida e volta deixou o público no limite. Umaga usou a cinta para chicotear Punk várias vezes, mas a tenacidade de Punk o manteve na luta. Houve um momento incrível em que Umaga rebateu a tentativa de Punk de tocar os turnbuckles, derrubando-o com um chute forte. Embora Punk tenha conseguido superar Umaga tocando os 4 cantos e vencendo a luta, ficou claro que o poder e a presença de Umaga fizeram com que cada momento parecesse de alto risco. Esse foi outro exemplo de sua capacidade de criar combates emocionantes e físicos que mantiveram o público envolvido do início ao fim. Essas batalhas icônicas foram mais do que apenas combates. Foram guerras que demonstraram o poder, a agilidade e a capacidade de Umaga de elevar as lutas. São lembradas como algumas das mais intensas da história da WWE. Mesmo na derrota, a força bruta de Umaga era inesquecível. Em junho de 2009, ele enfrentou uma segunda violação. A WWE lhe ofereceu uma chance de reabilitação, uma salvação para talentos que lidam com problemas com substâncias, mas Umaga recusou. Sua recusa acabou resultando em sua demissão da WWE em 8 de junho de 2009. A WWE divulgou um comunicado oficial explicando a situação. Conforme noticiado no WWE.com na segunda-feira, 8 de junho de 2009, o WWE Superstar Umaga, Edward Fatu, foi dispensado de seu contrato com a World Wrestling Entertainment. No entanto, de acordo com a prática de anunciar violações da política de bem-estar, deve-se observar que a rescisão de Umaga se deveu à sua segunda violação do programa de bem-estar da WWE e à sua subsequente recusa em frequentar um centro de reabilitação. O objetivo da política de bem-estar era manter os artistas seguros e saudáveis, monitorando o uso de substâncias, a recusa por muitos lutadores. Ainda assim, Umaga deixou uma marca na WWE, que os fãs sempre lembrarão, seja por seu estilo feroz no ringue, por suas vitórias em campeonatos ou por sua presença maior do que a vida. Umaga era uma força da natureza em todos os sentidos. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu depois dos dias de Umaga na WWE. Depois de ser liberado em junho de 2009, Edward Fatu voltou a continuar lutando, continuar atuando e manter o fogo vivo. Umaga participou da turnê Hulkamania Let the Battle Begin na Austrália. Sim, essa turnê tinha como objetivo levar o entusiasmo da luta livre aos fãs da Austrália e contou com a participação de várias ex-estrelas da Hulk Hogan reuniu alguns dos maiores nomes para fazer dessa turnê um sucesso e, é claro, Umaga estava lá na mistura. Durante a turnê,
Umaga usou seu nome verdadeiro, Edward Eki Fatu, e enfrentou Brutus the Barber Beefcake em uma série de lutas. Foram confrontos clássicos, repletos de grandes golpes e drama clássico da luta livre. Os fãs adoravam ver os golpes poderosos de Umaga e a maneira como ele trabalhava no ringue. Mesmo fora da WWE, esse cara sabia como fazer um show. A última luta de Umaga ocorreu em 28 de novembro de 2009, durante a última parada da turnê Hulkamania, em Sydney. Foi agridoce saber que essa foi a última vez que pudemos vê-lo fazer o que ele mais gostava. Mas que maneira de sair, enfrentando os fãs que apreciavam muito seu talento e dedicação. Seu tempo no circuito independente, embora curto, foi uma prova de sua paixão pela luta livre. Umaga não era apenas uma estrela da WWE, ele era um talento global que queria levar a emoção da luta livre para o público de todos os lugares. Em 4 de dezembro de 2009, Fatu foi encontrado sem reação por sua esposa em sua casa em Houston, Texas. Os paramédicos conseguiram reiniciar seu coração após o que parecia ser um ataque cardíaco, mas ele não apresentava sinais de atividade cerebral. Mais tarde, naquele dia, ele sofreu outro ataque cardíaco e foi declarado morto por volta das 17 horas. Seu falecimento repentino chocou a comunidade da luta livre e ainda hoje continua sendo uma perda difícil e surreal para aqueles que o conheciam e admiravam. Agora, aqui está um detalhe importante do relatório médico. A autópsia revelou que a morte de Umaga foi causada por toxicidade aguda de uma combinação de hidrocodona, carisoprodol e diazepam. Esses são medicamentos bastante pesados, analgésicos, relaxantes musculares e ansiolíticos. O médico legista também constatou que Umaga tinha o coração dilatado, pesando 700 gramas. Para referência, o coração médio de um homem adulto geralmente pesa entre 280 e 340 gramas. Ele também tinha alguns problemas no fígado e nos pulmões, incluindo broncopneumonia e congestão pulmonar. Tudo isso ilustrava o grande impacto que anos de intenso esforço físico haviam lhe causado. O falecimento de Umaga realmente esclareceu as dificuldades que os lutadores profissionais enfrentam, tanto mental quanto fisicamente. A pressão constante, o desgaste físico e as expectativas podem ser esmagadores e, às vezes, levam ao uso de substâncias e a problemas de saúde. Sua morte provocou conversas importantes sobre a necessidade de melhor monitoramento da saúde, sistemas de apoio e programas de bem-estar na luta livre. Precisamos cuidar desses atletas incríveis que colocam seus corpos em risco para nos entreter. Vamos celebrar Umaga não apenas por seu domínio no ringue, mas também como um lembrete de como é importante apoiar o bem-estar de nossos heróis da luta livre. A carreira de Umaga foi uma viagem alucinante, repleta de altos e baixos incríveis, batalhas memoráveis e momentos que nos mantiveram na ponta de nossos assentos. Sua história é um poderoso lembrete de por que a saúde e o bem-estar são tão cruciais, tanto mental quanto fisicamente. Edward Fatu era mais do que apenas uma lenda da luta livre. Sua família e seus colegas o estimavam profundamente. Seu irmão mais velho, Rikishi, disse certa vez: Ed sempre foi apaixonado por luta livre e dava tudo de si no ringue. E o que dizer dos Deusos? Jimmy e Jay, filhos de Rikishi e sobrinhos de Umaga, honraram a memória de seu tio na WWE, levando seu espírito com eles toda vez que entram no ringue. Eles compartilharam: o tio Ed nos ensinou a importância do trabalho duro e de nos mantermos fiéis às nossas raízes. Você sabia que antes de Jimmy e Jay Uso se tornarem lendas da equipe de Tag Team, eles trabalhavam na instalação de móveis? Sim, foi Umaga quem os incentivou a deixar esses empregos diários para trás e dar uma chance ao wrestling. Ele disse a eles que aproveitassem a oportunidade e vejam onde eles estão agora. Várias vezes campeões de Tag Team. Isso só mostra o impacto que Umaga teve, não apenas em sua carreira, mas também na formação de futuras estrelas. Roman Reigns, outro grande nome da família Anoa'i, também falou sobre a influência de Umaga. Ed foi um pioneiro para nossa família. Vê-lo atuar me inspirou a seguir o wrestling. Afa Anoa'i, metade do The Wild Samoans,
refletiu sobre a carreira de seu sobrinho. Ed tinha um talento natural e um carisma que o diferenciava. Suas contribuições para a luta livre jamais serão esquecidas. A representação de Umaga como o Samoan Bulldozer trouxe o orgulho cultural para o primeiro plano. Ele representou as ilhas do Pacífico e inspirou os fãs com seu estilo feroz e autêntico. Sua representação inspirou inúmeros jovens fãs a abraçarem quem são e a se orgulharem de sua herança. O legado de Umaga perdura no coração dos fãs e de seus colegas. Seus combates, sua intensidade e seu caráter são celebrados, e sua entrada no Hall of Fame é vista como tardia. Outros lutadores já falaram muitas vezes sobre por que Umaga merece estar no Hall of Fame. John Cena declarou certa vez: Umaga foi um dos artistas mais intensos e dedicados que já enfrentei. Sua ética de trabalho, sua paixão e a maneira como ele pressionava seus oponentes para serem melhores, tudo isso era digno do Hall of Fame. O Undertaker também compartilhou sentimentos semelhantes, observando que Ed era o verdadeiro negócio. Ele trouxe algo único para a WWE que poucos poderiam igualar. Sua presença, por si só, era suficiente para elevar qualquer história. Várias campanhas lideradas por fãs também têm pressionado pela inclusão de Umaga. Em todas as plataformas de mídia social, os fãs criaram petições e compartilharam seus momentos favoritos de Umaga com a hashtag UmagaAoff. O amor e o respeito que o universo da WWE continua a demonstrar é uma prova do impacto que ele causou durante seu tempo na empresa. Os fãs costumam falar sobre como o personagem de Umaga foi uma lufada de ar fresco, trazendo de volta o espírito de uma força clássica, dominante e imparável. O significado da inclusão de Umaga no Hall of Fame vai além do simples reconhecimento de suas realizações no ringue. Seria uma forma de homenagear suas contribuições culturais, sua influência sobre as futuras gerações de lutadores e o orgulho que ele instilou nos fãs das Ilhas do Pacífico. Como disse Roman Reigns, Umaga abriu o caminho para muitos de nós. Vê-lo no Hall of Fame seria um tributo adequado a tudo o que ele deu a este negócio. O que você acha da vida e da carreira do Samoan Bulldozer? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.